Embora He-Man e os Mestres do Universo fosse um programa amado que marcou a infância de várias pessoas, ele foi criado com o objetivo principal de vender brinquedos para Mattel. Isso você já deve saber. Apesar disso, muitos dos episódios foram histórias bem elaboradas, escritas por contadores de histórias que tempos depois seriam referências em suas áreas, como Larry DiTillio e Paul Dini. No entanto, nem todos os episódios que contam as aventuras de He-Man e companhia eram de tirar o chapéu. Mestres do Universo está cheio de episódios um tanto sem noção, que no fim das contas nos deixam com mais perguntas que respostas. Isto é o que nós vamos ver. Grupos de pais, na década de 80, constantemente expressavam medo sobre a violência em desenhos animados. Para contornar esses grupos, cada episódio de Mestres do Universo apresentava uma moral que ressaltava valores e virtudes para a criançada. Tentar achar uma maneira pacífica de resolver um problema é normalmente a melhor solução. E se alguém o chamar de covarde ou de frouxo, não se incomode com isso. Mas muitas vezes a tentativa de fazer a moral prevalecer sobre a história em si acabava tirando o sentido daquela história. O Mistério dos Livros estreou como o 7º episódio da 2ª temporada e ensinava as crianças sobre a importância da leitura. No episódio, Batross andava por Eternia, roubando livros por causa de sua sede de poder. Todos os grandes livros do reino desapareceram. Eles sumiram como por encanto. Puf! Até Esqueleto entrou nessa e comprou a ideia de que roubar livros era a chave para derrotar He-Man. Livros são os verdadeiros tesouros do mundo! Traga-os até aqui! Enquanto a moral era bem intencionada, a visão dos seres mais poderosos do universo correndo atrás de um cara que roubava livros era no mínimo estranha e sem sentido. Bando de burguês safado! Um Conto de Duas Cidades foi ao ar como o 31º episódio da primeira temporada de Mestres do Universo. No episódio, os Targans foram retratados como um povo de pele escura e extremamente brutais. Por outro lado, os Operons eram descritos como suas vítimas e tinham a pele muito clara. Essa caricatura, considerada racista, já estava um tanto ultrapassada quando estreou em 1983. Como se não bastasse isso, a trama secundária se tornou um tanto sem sentido, já que apresenta He-Man perdendo a memória e da forma mais sem lógica possível. Após arrancar o tronco de uma árvore e fazê-la de ponte para que o gato guerreiro levasse uma princesa salva por ele para o outro lado do rio, um raio atinge o tronco, que se parte ao meio e atinge He-Man, que caiu rio adentro e perde a memória. Que merda, hein? Bem, se o cara tem uma força sobre-humana e consegue literalmente arrancar uma árvore do solo, como é que ele vai desmaiar com uma pancada da mesma árvore a ponto de perder a memória? Não sei. Depois disso, He-Man foi forçado a lutar em uma arena contra inimigos desse povo, dos Targans. Aí, juntando a trama da amnésia e as caricaturas racistas combinadas, acabam fazendo desse um dos episódios mais desconexos e difíceis de acompanhar. O 33º episódio da primeira temporada, A Criança Estelar, mostrava uma criança com habilidades mágicas sendo disputada por duas tribos, o Povo das Árvores e os Homens das Cavernas. Ambos os grupos declararam que tinham direito à Criança Estelar, cujos poderes envolviam um brilho quente e o poder invisível do amor. Eu já disse a você, são poderes muito fortes. Se a gente parar pra pensar, o episódio é totalmente aleatório, porque o público nunca foi informado de onde a criança veio ou onde seus pais estavam. Ela seria natural do Povo das Árvores, seus pais eram moradores das cavernas, ela teria uma dupla cidadania. Sexta-feira, no Globo Repórter. Pois é, perguntas que ficaram sem respostas. No fim das contas, o rei Randor e a rainha Marlena permitiram que Fadinha, como a criança era chamada, entrasse em uma espécie de guarda compartilhada com os dois povos, embora ambos os grupos originalmente quisessem somente usar a menina como uma arma. No início de A Visão do Observador, o episódio 55 da primeira temporada, He-Man percebeu que estava ficando mais fraco. Logo, as árvores de Eternia começaram a morrer. Os equipamentos começaram a parar de funcionar e os usuários de magia começaram a perder suas habilidades. Seria o apocalipse dos desenhos? Logo o mentor descobriu o verdadeiro problema. O ar em Eternia estava perigosamente baixo em oxigênio, e isso estava afetando tudo. Essa foi a deixa para uma aula de biologia dentro do desenho animado. Para explicar esse problema ao público-alvo de crianças, He-Man e seus amigos discutiram como funcionavam o oxigênio, a fotossíntese e o ciclo da água. Então, para reparar o problema, He-Man se uniu a um homem-inseto chamado Garth, para desfazer o plano de Esqueleto, que queria roubar toda a água de Eternia. Finalmente, para encerrar essa série de eventos estranhos, Garth se transforma em uma espécie de homem-borboleta no final do episódio. Larry DiTillio escreveu alguns episódios realmente memoráveis de He-Man,
e o episódio 60 da primeira temporada não foi exceção. Em O Retorno de Granamir, o personagem favorito de alguns fãs, o dragão Granamir, convocou He-Man em busca de ajuda. Feiticeira, diga a He-Man que desejo falar com ele em Darkswolf o mais cedo possível. O guerreiro de Grayskull foi chamado porque um jovem dragão chamado Torm se apaixonou por uma garota humana chamada Lyra e queria se tornar humano. Um dragão apaixonado por um ser humano? Essa não. A ajuda de He-Man era necessária para que Torm pudesse passar por uma série de testes para provar que ele era digno da mão da moça. Durante os testes, He-Man também teve que combater Zen, um bruxo ciumento que queria se casar com Lyra. He-Man também lutou contra um centauro metálico, mas a parte mais estranha foi guardada para o final, quando Lyra e um Torm recém-humano se casaram com a bênção de Granamir. Bizarro, não? Em O Maior Show de Eternia, o 35º episódio da segunda temporada, todos em Eternia estavam muito animados com a chegada do circo à região. Isso incluiu até mesmo vilões. A trama do vilão Esqueleto girava em torno do fato de que ele estava com ciúmes do circo, que se apresentaria no Palácio Real em vez da Montanha da Serpente. Diversão? Eu não quero que ninguém tenha qualquer diversão, exceto eu! Como resultado de sua fúria, Esqueleto resolveu tocar o terror e quis ele mesmo assumir o circo. Ele tentou até mesmo eliminar Krax, o palhaço. Antes do triunfo final de He-Man, Gorpo aprendeu o significado de responsabilidade, dando banho em um elefante de 3 trombas. Mas o ponto alto da bizarrice desse episódio acontece quando He-Man e Esqueleto lutam no trapézio e na corda bamba. Como já te disse lá no começo, muitos desenhos animados dos anos 80 incluíam algum tipo de moral em suas histórias. E a Flor de Eternia se mostrou o episódio com uma das maiores propagandas antidrogas do desenho. Drogas, tô fora. Pego minha bike e vou embora. Na história, o mágico Conde Marzo decidiu viciar as crianças de Eternia em uma flor chamada Pesadelo Negro. O objetivo de Marzo era claro, ele queria construir um exército cheio de crianças soldados para cumprir suas ordens, pois ele sabia que as crianças fariam qualquer coisa para obter mais da flor quando se viciassem nela. Caso a analogia ainda não tenha ficado clara, uma criança quase cai do alto de uma fortaleza quando está sob os efeitos alucinógenos da flor. Em uma conversa com He-Man e Teela, Gorpo explica. Esta flor, ela é muito perigosa. Chamam de pesadelo negro. Se cheirá-la, pode fazer coisas ruins à sua mente. Eu não me sinto no mesmo ritmo que as pessoas estão. E aí, lembra de mais algum episódio bizarro ou no mínimo estranho de He-Man e os Mestres do Universo? Aproveita e me diz aí o tema que você quer ver também sendo retirado aqui de dentro do nosso baú. Deixei aqui esses 2 conteúdos que podem te interessar. Não esquece de deixar seu like e ficar com a gente, se inscrevendo no canal. Até a próxima, aquele abraço!